Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de farmacologia aplicada à enfermagem. Eu sou a professora Érica Tainá e eu estarei com vocês nessa aula falando um pouco sobre farmacodinâmica. Se você está acompanhando os nossos módulos, até agora nós falamos sobre conceitos de farmacologia, sobre noções de farmacologia, falamos sobre a legislação de enfermagem aplicada à farmacologia, falamos sobre farmacocinética e nessa aula vamos dar início à farmacodinâmica. Então vamos lá? Nós vamos entender nessa aula como que se dá o efeito do medicamento dentro do corpo do ser humano. Nós vamos ver também que a farmacodinâmica ela vai atuar ali em determinado momento, em determinado ponto da farmacocinética, tá bom? Então elas vão andar juntas, elas não se separam, a gente não desassocia as duas, tá bom? Então a farmacodinâmica vai ser o estudo dos efeitos do fármaco sobre o organismo. Os efeitos eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. E vamos ver também aqui a diferença entre os efeitos negativos, ok? Como eu trouxe para vocês, o conceito da farmacodinâmica vai ser o efeito de um fármaco no corpo. Lembrando que esses efeitos aqui, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Primeiro eu trouxe aqui para vocês uma comparação, uma tabelinha rápida comparando a farmacocinética com a farmacodinâmica. Lembrem-se que o conceito de farmacocinética, o que a farmacocinética é? É o estudo do destino dos fármacos dentro do organismo. Então, quando o fármaco é administrado no corpo do nosso paciente, ele vai passar por 4 processos até ele ser eliminado. Esses processos, esse destino do fármaco dentro do organismo, nós chamamos de farmacocinética. E nós temos as 4 etapas da farmacocinética: absorção, distribuição, metabolismo e excreção, ok? Então, farmacocinética vai ser o destino dos fármacos e a farmacodinâmica será o efeito. Na farmacocinética estudamos a absorção, que é a primeira etapa, distribuição, que é a segunda, metabolismo, que é a terceira, e excreção, que é a quarta, ou eliminação, né? Aqui, por excreção, nós também entendemos eliminação, que é quando o fármaco sai do organismo. E na farmacodinâmica, que é o estudo do efeito do fármaco no corpo, nós vamos estudar local de ação, mecanismo de ação e efeitos. Nessa aula de hoje, nós vamos focar nos efeitos. Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre o local de ação e o mecanismo de ação. Nessa aqui, vamos focar nos efeitos. Aqui eu trouxe agora para vocês um fluxo para a gente entender mais como que se dá essa ligação da farmacocinética com a farmacodinâmica, ok? Então, vamos entender aqui o que está feito nesse fluxo. Primeiro, existe a dose da droga administrada. Essa aqui é a dose da droga administrada, é a miligramagem da droga, né? Quando a droga foi administrada no corpo do nosso paciente, vai ter uma concentração dessa droga, desse fármaco, na circulação sistêmica. Isso é o quê? A absorção, que é a primeira etapa da farmacocinética. Lembre-se que a absorção é quando as moléculas do medicamento passam para a corrente sanguínea, para ser distribuído pelo corpo inteiro. E nós sabemos que essa circulação que vai para o corpo inteiro é a circulação sistêmica. Então, temos a concentração da droga aqui na circulação sistêmica. Quando a droga está na circulação sistêmica, ela vai acontece a distribuição, que é a segunda etapa da farmacocinética. Quando ela está na circulação sistêmica, ela vai para 2 lugares. Ela vai para os tecidos e para os órgãos e ela também vai para o local de ação. Então, está na circulação sistêmica, agora ela vai para todos os tecidos e órgãos do corpo humano e também vai encontrar o seu local
de ação, o local para o qual ela foi criada ali para mudar a fisiologia naquele local, ok? Essa é a etapa da distribuição, segunda etapa da farmacocinética. São essas aqui, ó. Então, ela vai para os tecidos e também para o local de ação. Então, olha aqui, tem uma outra setinha aqui no local de ação, porque durante a distribuição, quando a droga está ali concentrada no local de ação, vai acontecer um outro fenômeno. Esse aqui nós vamos chamar de farmacodinâmica. Aqui vai começar a farmacodinâmica. Então, quando um medicamento ele vai se concentrar no local de ação, vai começar o efeito farmacológico ali, o efeito do fármaco no organismo. Então, quando a gente falar de efeito farmacológico, lembre-se do efeito do fármaco no organismo. Esse efeito do fármaco no organismo vai desencadear uma resposta clínica do seu corpo. Então, quando o fármaco chegar no local de ação, ele vai começar o efeito farmacológico. Esse efeito farmacológico vai desencadear uma resposta do seu corpo. O seu corpo vai reagir à ação daquele fármaco. E com essa reação do seu corpo, nós vamos ter uma reação ou positiva ou negativa àquele fármaco, ok? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo negativo de toxicidade. Deixa eu voltar aqui. De toxicidade, que é quando o fármaco ele se apresenta tóxico ao organismo. E nós vamos ver isso daqui a pouco também. E uma resposta positiva, obviamente, é a eficácia. É quando o fármaco ele consegue desempenhar a função para a qual ele foi criado, para a qual ele foi desenvolvido e administrado no seu paciente. Se for um analgésico, ele vai conseguir eliminar a dor. Então, quando um fármaco ele consegue alcançar o objetivo para o qual ele foi criado, nós dizemos que a resposta clínica foi eficaz. Ok? Só para completar o nosso fluxo aqui, então enquanto ainda está na circulação, nosso fármaco, ele vai sofrer o processo de metabolização, que é a terceira etapa da farmacocinética, que é quando o fármaco ele vai ser metabolizado, ele vai sofrer umas reações químicas para ele ser transformado da sua forma ativa para uma forma menos ativa ou até mesmo inativa. Para quê? Para ele não ser reabsorvido pelo organismo, para facilitar a excreção, a eliminação do fármaco, ok? O metabolismo ali ele vai acontecer principalmente pelo fígado. Já a eliminação acontece principalmente pelos rins. Então, quando o fármaco está ali na circulação sistêmica, que está acontecendo a distribuição, ele vai sofrer depois o processo de metabolização e excreção, que é a quarta e última etapa da farmacocinética. Então, presta atenção aqui no nosso fluxo. Essa parte de cima, esses quadradinhos azuis aqui, eles são a farmacocinética. Já vemos aqui que a minha disposição de quadro não é muito boa, né? Então, essa parte de cima toda aqui será a farmacocinética e essa parte de baixo a farmacodinâmica. Vejam, notem que a farmacodinâmica ela está inserida em um processo da farmacocinética. Ela vai entrar ali diretamente na distribuição, que seria a segunda fase, a segunda etapa da farmacocinética. Ok? Tendo entendido isso, se você não entendeu essa parte da aula, da explicação, volta aí o vídeo, assista quantas vezes forem precisas, porque precisa estar bem claro
essa parte para você, tá bom? Para a gente entender a farmacodinâmica, a gente precisa entender que ela faz parte ali do processo da farmacocinética também, tá bom? Que ela vai estar ali concomitante, ela vai estar atuando, no mesmo tempo que está acontecendo o processo da farmacocinética, vai acontecer também o processo da farmacodinâmica quando entrar na etapa da distribuição, ok? Então, vamos começar a falar da farmacodinâmica em si, vamos começar a falar do efeito farmacológico. Já expliquei para vocês que o efeito farmacológico é o efeito que a droga, que a medicação vai causar no organismo e assim desencadear uma resposta clínica do seu corpo, ok? Esses efeitos, como eu disse, podem ser positivos e negativos e nós vamos entendê-los agora. Para isso, eu dividi aqui em 3 partes. Vou falar para vocês dos efeitos terapêuticos, os efeitos adversos e as interações medicamentosas. Já adianto para vocês que o efeito terapêutico será o positivo, o adverso o negativo e interações medicamentosas vão ser as interações entre 2 fármacos ou mais. Então, o efeito terapêutico. O efeito terapêutico, o que ele de fato será? Será a resposta fisiológica esperada. Que resposta fisiológica é essa? A resposta do seu organismo. Como eu disse, quando o fármaco ele é administrado, absorvido, distribuído e chega no local de ação, ele vai desempenhar o efeito farmacológico dele e desencadear uma resposta clínica. Quando a gente fala que a droga surtiu um efeito terapêutico, é quando o seu organismo ele vai responder de uma forma fisiológica esperada. Ele vai interagir com o fármaco de uma forma que vai mudar a fisiologia ali naquele local e o fármaco vai surtir o efeito terapêutico dele. Então, como eu dei o exemplo do analgésico, quando o fármaco desenvolve ali o efeito terapêutico dele, é quando a resposta clínica àquele fármaco é positiva, quando o analgésico consegue eliminar, diminuir a dor, ok? Quando o antitérmico vai agir em conjunto ali com o centro hipotalâmico, por exemplo, para causar a diminuição ali da temperatura corporal. Isso é o efeito esperado, o efeito fisiológico esperado, ok? Quando realmente se espera do medicamento aquele efeito, aquela ação. É importante lembrar que alguns fármacos, alguns medicamentos, eles vão ter mais de um efeito terapêutico, ok? Então, alguns medicamentos, eles vão servir tanto para dor quanto para abaixar a temperatura, diminuir a temperatura. Ele será tanto analgésico quanto antitérmico. Um exemplo. Então, esse já é um exemplo para você saber que um fármaco ele pode ter mais de um efeito terapêutico esperado. Ok? Não é uma reação adversa, não é nada inesperado. É um efeito esperado, mais de um efeito esperado. Aqui nos tópicos está falando exatamente o que eu disse para vocês. Então, resposta fisiológica esperada, o que realmente se espera do medicamento, e alguns medicamentos possuem mais de um efeito terapêutico. Sabendo então qual é a resposta positiva do fármaco, sabendo então o que é o efeito terapêutico, vamos avançar. Vamos agora saber quais são as respostas negativas. Qual é o efeito adverso? O efeito adverso é uma resposta indesejada e inesperada. Então, vamos raciocinar de novo, juntando com a farmacocinética. A gente vai repetir tanto isso aqui que vocês vão saber isso decorado, tá bom? Então, quando um fármaco é administrado no seu paciente, o que vai começar a acontecer? O processo da farmacocinética. Ele vai ser absorvido para a corrente sanguínea, na corrente sanguínea ele será distribuído, vai para os tecidos e para os órgãos e no local de ação. Quando chega no local de ação, ele vai ter um efeito, ele vai ter o efeito farmacológico. E aí o seu corpo vai responder a resposta clínica. E na resposta clínica nós podemos ter o efeito terapêutico, que é o positivo e a gente acabou de ver, mas também um efeito adverso. É quando o seu corpo já não reage bem àquela medicação. E isso é muito comum e é necessário que a gente saiba para que a gente não venha administrar uma medicação que vai causar um efeito no nosso
paciente, tá bom? Um efeito indesejado. Às vezes a gente não consegue, como eu vou mostrar para vocês, algumas respostas são inesperadas, a gente não sabe que vai surtir aquele efeito no nosso paciente. Mas quando isso acontecer, você já sabe que é um efeito adverso. Os efeitos adversos, eles podem ser brandos ou eles podem ser graves. Eles podem ser controlados ou incontroláveis. Por quê? Os efeitos adversos, eles podem ser diversos, eles podem ser variados. Eles podem causar até de uma taquicardia leve ou uma arritmia grave que vai evoluir a um infarto, por exemplo. Então, eles podem ser tanto brandos quanto graves. Eu separei aqui para vocês, para ficar mais fácil também da gente entender, os efeitos adversos que nós temos, que seria o efeito colateral, o efeito tóxico, as reações idiosincráticas e as reações alérgicas. O efeito colateral, ele é previsível e inevitável. O efeito colateral é quando você lê na bula do remédio e você vai ver que ele pode causar alguns efeitos colaterais, alguns efeitos, algumas respostas do organismo. Então, quando o pesquisador está desenvolvendo o fármaco, quando ele vai ali registrar o fármaco, ele coloca já esses efeitos que são esperados, que são previsíveis, que a droga pode causar no organismo. Existem várias discussões nesse momento de pandemia sobre medicações que curam ou não o paciente do Covid-19. E fala-se muito sobre os efeitos colaterais. Então entenda que quando falarem disso, o efeito colateral são aqueles esperados pela medicação, ok? E é inevitável. Nós não conseguimos evitar que o nosso paciente ele passe por aquele efeito colateral. Por isso que algumas drogas, alguns medicamentos são descartáveis, porque nós sabemos que para o determinado paciente não vai surgir a resposta que nós queremos. E isso aqui entra muito a patologia do nosso paciente. Nós precisamos saber a patologia que o nosso paciente tem, a doença que o nosso paciente tem. Se forem mais de uma doença, nós precisamos saber de todas e precisamos saber o que elas atacam, quais são os tecidos e os órgãos que elas acometem, quais são as respostas do corpo frente àquelas doenças, para a gente não administrar no nosso paciente um medicamento que tem um efeito colateral que vai potencializar aquela doença e pode agravar o estado clínico do nosso paciente. Então, lembrem-se sempre de saber, de estudar a patologia do seu paciente, para saber o que administrar ou não. Lembre-se que na aula de legislação de enfermagem aplicada à farmacologia, nós estudamos sobre no Código de Ética o que nos respalda a não administrar uma medicação que a gente sabe que vai dar prejuízo, que vai prejudicar, que vai agravar o nosso paciente, que não é o objetivo do nosso cuidado, ok? Efeito tóxico. O que seria um efeito tóxico? Quando eu mostrei aqui para vocês o nosso fluxo, eu sublinhei aqui a palavra dose. A dose da medicação é muito importante e nós precisamos ter cuidado com a dose da medicação. Nós vamos estudar depois a administração segura de medicamentos e quando a gente for estudar sobre a medicação segura dos medicamentos, nós vamos ver que existem alguns certos, que é tipo um checklist, que é um checklist para você saber o que você está administrando ali. Então, vai ter via correta, vai ter medicamento correto, vai ter dose certa também. Essa dose certa é porque você não pode passar da miligramagem que está ali na prescrição, ok?
Além disso, você também tem que conhecer se aquela dose não é tóxica para o seu paciente, se ela não vai causar um efeito tóxico. E como assim um efeito tóxico? Quando a dose ela é exacerbada no organismo, ela vai se acumular ali no sangue. Ela não vai ser metabolizada e nem excretada direito. Ela vai sofrer esse acúmulo e vai causar uma toxicidade no nosso paciente, ok? Então, ingestão prolongada de um medicamento pode causar um efeito tóxico porque o medicamento se acumula no sangue. Existe algo que nós chamamos de meia-vida. O que seria essa meia-vida? É o tempo que que o corpo demora para eliminar 50% do medicamento. Então, digamos que o nosso corpo, em 4 horas, ele vai eliminar 50% do medicamento X. Então, 4 horas seria a meia-vida do medicamento. Daqui a 4 horas, não vai ter mais 100% do medicamento dentro do seu corpo. Vai ter só 4%. Em 8 horas, então, que é o dobro aí, ela vai ter eliminado, seu corpo vai ter eliminado 100% do medicamento. Quando o tempo da meia-vida do medicamento, quando o tempo ali de metabolismo e excreção não é respeitado, ou quando existe uma doença, por exemplo, uma doença hepática ali que vai dificultar o metabolismo, ou uma doença renal que vai dificultar a eliminação do fármaco, ou então realmente houve uma superdosagem de uma medicação, essa droga se acumula no sangue e causa o efeito tóxico no corpo do ser humano, no corpo do seu paciente, ok? Então, esse seria o efeito tóxico. Vamos aí para o nosso terceiro efeito adverso, reações idiosincráticas. Quando o paciente reage de modo excessivo ou deficiente, apresenta uma reação diferente da normal, é imprevisível. Esse efeito é o efeito desordenado, é o efeito quando você quer, por exemplo, você vai administrar um antihipertensivo no seu paciente e a pressão dele, ao invés de normalizar a pressão arterial, ao invés de normalizar aos parâmetros ali de normotensão, ela diminui demais. Você acabou de administrar um antihipertensivo e a pressão que estava elevada passou ali e fez uma hipotensão no seu paciente. Houve uma reação idiosincrática, ok? Houve um efeito ali desordenado. O paciente respondeu excessivamente àquela medicação. Ou então você administrou você administrou um medicamento no seu paciente, um analgésico, e não surtiu o efeito esperado. Por quê? Foi imprevisível ali, porque o seu paciente continua sentindo dor. Então, ele teve uma resposta diminuída ali, a ação da medicação. Você perguntou para ele naquela escala numérica da dor, né? Você perguntou de 0 a 10, quanto tá a dor? Ele falou 10. Aí você administrou um medicamento que era para reduzir pelo menos até 5, ele falou, não, agora tô com 9, 8, depois que você administrou o analgésico. Então ele teve uma resposta ali diminuída. A resposta clínica ali do corpo dele foi diminuída a reação ao efeito farmacológico, ok? Essa é a reação idiosincrática. E existem também as reações alérgicas. Aqui está ligado diretamente à imunologia, ok? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? Esse seu paciente ele pode ter tido contato com uma dose inicial de um medicamento e ele se tornou imunologicamente sensível. Então, o sistema imunológico do seu paciente é sensível àquele fármaco, àquele medicamento. Isso vai desencadear uma resposta alérgica. Por quê? Porque esse fármaco agora ele vai ser tratado no seu corpo como um antígeno. Então, ele vai ser um corpo estranho ali ao seu corpo e ele vai estimular a produção de anticorpos e vai desencadear a resposta alérgica, o efeito, a reação alérgica. Essa reação, ela pode ser tanto leve quanto grave.
Quando a reação alérgica ela é leve, ela vai causar ali urticária, um rash, ela vai causar prurido, ela vai causar rinite, por exemplo, ou quando ela é grave, ela pode levar até um choque anafilático. Você sabe, eu sei que você sabe, que o choque anafilático é um dos tipos de choque distributivo, né? E o choque anafilático é uma reação alérgica exacerbada, vai causar edema, vai causar ali vai causar um problema na faringe, na laringe. Então, esse choque anafilático pode levar até a morte do seu paciente, ok? Então, a reação alérgica a um fármaco é extremamente complicada e nós precisamos ter atenção à reação alérgica. Tanto que dentro das 6 metas internacionais de segurança do paciente, uma das 6 metas de segurança internacional do paciente é a identificação correta. E dentro da identificação correta, nós identificamos se o nosso paciente ele é alérgico a algum medicamento, ou ele é alérgico a alguma comida ou alguma coisa. Então, quando o seu paciente, aqui no Distrito Federal, na SES, na Secretaria de Saúde, nós identificamos o nosso paciente, se ele tem alguma alergia, por meio de uma identificação na beira do leito, numa plaquinha mesmo, num papel, e na porta da enfermaria também. Isso acontece também no hospital particular. No hospital particular, coloca-se também na porta do quarto do paciente uma plaquinha dizendo que ele tem alergia, e o paciente já na triagem, ele também recebe uma pulseirinha de uma cor diferente, uma pulseirinha vermelha, uma pulseirinha preta, porque quando um profissional de saúde olhar para aquele paciente, ver aquela pulseirinha, ele vai ver que o paciente ele tem alergia a algo, e ele já vai ficar ali mais sensível na assistência, no cuidado ao paciente, para não desencadear uma reação alérgica que pode se potencializar e agravar o quadro clínico do seu paciente, ok? Então vamos para o slide. Então já falei daqui da imunologia, essa reação é imprevisível, o medicamento age como antígeno, as reações leves, urticária, rash, prurido e rinite, e reações anafiláticas aqui, que seria o choque, né? O choque, com ação desordenada aí do organismo. Vamos diferenciar aqui a urticária de rash. Essas duas imagens aqui são as urticárias, e aqui embaixo o rash. Prestem atenção aqui que as urticárias, aqui eu vou colocar o U de urticárias e aqui o R de rash. As urticárias, elas têm uma elevação, um relevo, né, um alto relevo ali da pele. Tem a hiperemia ali, o rubor, né, tá avermelhado a região, tá rosado. Só que prestem atenção nas manchas. As bordas, elas não seguem um padrão. As bordas não são definidas, tá bom? Então, na urticária, as bordas não são definidas. Elas vão ter vários formatos, não são limitadas também, ok? Já que no rash tem a elevação também, tem o rubor aqui, tá? Mais avermelhado também, só que são como se fossem pequenos nódulozinhos, pequenos caroços, tá bom? O rash. Então, essa é a diferença de um para o outro. Geralmente, eles dois vêm acompanhado do prurido, que é a coceira, né? A pele fica coçando bastante. E essas duas reações a gente chama de leve, porque elas são apenas dermatológicas, tá bom? Elas ficam ali só na pele do seu paciente, ok? O último efeito adverso que nós vamos estudar são as interações medicamentosas. Como eu disse para vocês no início, as interações medicamentosas são quando
dois ou mais medicamentos, eles vão interagir entre si dentro do corpo do seu paciente. Essas interações medicamentosas, desculpa, gente, as interações medicamentosas, elas não são efeitos adversos, elas são efeitos farmacológicos, ok? Então, aqui, ó, vai ser adverso, vai ser farmacológico. Será um efeito farmacológico. É muito comum de um paciente ele tomar mais de uma medicação para uma doença. Nós vemos muito aí com os pacientes hipertensos, diabéticos, né? Esses pacientes, eles tomam mais de uma medicação. E pode acontecer, vai acontecer, na verdade, ter uma interação medicamentosa, uma interação entre esses medicamentos dentro do organismo. Essas interações medicamentosas, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Elas entre si podem aumentar o efeito de uma outra, ou elas podem diminuir também o efeito, a ação uma da outra, ok? Então vamos aqui para o slide. Interações medicamentosas é quando uma medicação vai modificar a ação de outra medicação, ok? Um medicamento modifica a ação de outro medicamento. Pode aumentar, diminuir ou alterar a farmacocinética. Aqui ela pode alterar tanto a absorção, ela pode alterar a distribuição, o metabolismo ou a excreção desse medicamento, ok? Então, eles vão ali interagir entre si, vão ter o efeito cinético, né? Um efeito conjunto ali, e pode aumentar, diminuir. Algumas interações medicamentosas são propositais. O médico ele pode prescrever, pode receitar medicações que elas vão potencializar, que elas vão aumentar o efeito, a ação farmacológica uma da outra. Então, ali, por exemplo, dos antihipertensivos, é muito comum que os médicos eles prescrevam mais de um antihipertensivo para que um venha completar e venha potencializar o efeito do outro, para causar a resposta clínica desejada no paciente, ok? O que a gente precisa se atentar aqui? A gente precisa se atentar quando a interação medicamentosa não é preferível, tá bom? Quando ela não é premeditada, ok? Nós precisamos saber se um medicamento ele vai interagir com o outro ou não. Isso a gente pode conversar com uma equipe de saúde para a gente saber. Às vezes um tem um posicionamento, o outro tem outra visão, um sabe de um efeito farmacológico, o outro sabe de outro, lendo a bula também e lendo o que o órgão regulador vai dizer sobre a medicação, sobre as medicações. Você precisa saber se o medicamento que você está administrando no seu paciente vai ser positivo ou ele vai ser negativo, ok? Assim nós finalizamos o nosso conteúdo de farmacodinâmica, o conteúdo aí dos efeitos da farmacodinâmica. Nós vamos continuar depois com o local de ação, o mecanismo de ação das drogas, ok? Então, para efeitos, saibam aí dos efeitos terapêuticos, dos efeitos adversos e das interações medicamentosas que um fármaco ele pode causar no organismo do seu paciente. Fique atento para que o seu paciente ele possa ter uma resposta clínica positiva, que o quadro dele não venha se agravar por causa de um medicamento que foi administrado erroneamente, ok? Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula.